Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto na nossa sequência aqui do nosso curso completo, a playlist da nossa chamada série que está falando sobre o que? Vestibular, isso mesmo, todos os conteúdos completos para o vestibular. Vestibulando na história com o Zavo Lima, já estamos aqui na Idade Moderna, já estamos no nosso 9º episódio, vamos então hoje falar sobre o auge da Idade Moderna, vamos falar então sobre absolutismo e mercantilismo. Vem com a gente, tamo junto, vamos lá, roda a vinheta! Nessa sequência de aula, nosso 9º episódio, nós vamos falar então aí sobre o auge da Idade Moderna. E esse auge da Idade Moderna, pessoal, é marcado então por dois temas muito conhecidos, o absolutismo e o mercantilismo. Tudo bem? Desta forma, então, pessoal, a Idade Moderna, você já sabe, vai do século XV ao século XVIII. Desta maneira, pessoal, o auge da Idade Moderna é um período que pode ser, então, considerado entre lá o século XVI, XVII, que pega, então, o momento da grande força dos reis, o chamado absolutismo. Lembra que eu disse para vocês na aula passada de Renascimento e Reformas que você tem que tentar entender a Idade Moderna pelos temas. Assim sendo, então, absolutismo e mercantilismo são dois temas casados, podem ser pensados juntos. Desta maneira, vamos falar sobre o absolutismo. Absolutismo monárquico. Lembra que nós estudamos lá sobre a aula de Baixa Idade Média? Nós tínhamos falado sobre a ideia da formação das monarquias nacionais. Desta maneira, a formação das monarquias nacionais trazem para nós a ideia de que surgiram os Estados-nações. Países como, por exemplo, Inglaterra, França, Espanha, Portugal. E nesse ponto, então, a gente vai começar a entender a ideia da centralização de poder dos reis nas suas mãos. A ideia de que as pessoas naquele período, as chamados súditos da monarquia, eles viviam sob a tutela de um Estado comandado por um rei. Esse rei, então, manejava o poder do judiciário, o poder do legislativo e também era o próprio executor, o executivo, ou seja, ele manejava os três poderes nas suas mãos. Desta maneira, pessoal, a gente entende que as pessoas, então, cediam para o rei a ideia do poder, o poder de governo. Nesta lógica, então, pessoal, o rei tinha poder de então, controlar a economia, cobrar impostos, organizar o exército e proteger essa nação dentro do seu território a partir da sua influência e de toda a sua lógica de nobreza. Desta maneira, pessoal, é muito importante nesse conteúdo de absolutismo você lembrar então dos famosos teóricos do absolutismo. Os teóricos do absolutismo ou pensadores do absolutismo podem cair na sua prova, no Enem, nos vestibulares, ou em concursos militares, ou também em próprios concursos que tem a história, com os famosos chamados pensadores do absolutismo. Quem são eles? Vamos lembrar, cada um esquema para você guardar, então, sem entrar em todo o debate filosófico deles. Nós temos, então, Thomas Hobbes. Hobbes, no seu livro O Leviatã, ele então traça um parâmetro daquela ideia que nós chamamos de o contrato social. As pessoas então cediam para o rei porque necessitavam de um Estado para poder criar as regras, as lógicas de regras de um Estado. Então nós podemos pensar de uma maneira bem sintética que na cabeça de Hobbes, no livro O Leviatã, o rei era a lei. O rei é a lei para Hobbes. E aí então, pessoal, temos um outro nome muito famoso, o famoso Nicolau Maquiavel. Lembrando que Maquiavel também é um renascentista, tudo bem? O Maquiavel é muito conhecido dentro da lógica do absolutismo por ter escrito um livro chamado O Príncipe, o Manual do Bem Governar. Neste livro, então, ele traça uma série de parâmetros para o rei, então, governar o seu espaço dominado. Assim, então, fica conhecido, não se sabe se é dele essa frase, mas entende-se que os fins justificam os meios. O rei tem que ser autoritário e as pessoas têm que obedecer o rei. Desta maneira, então, podemos então fazer uma síntese de que, para Maquiavel, o rei é a ordem. Nesta maneira, então, as pessoas a sociedade precisava ser ordenada. E não importa o que o rei faça para que a sociedade funcione. Temos os outros dois nomes. Temos também Jacques Bossuet. O francês Jacques Bossuet criou a ideia de que o rei era divino, ou o direito divino do rei governar.
Assim sendo, pessoal, o rei governava porque era escolhido por Deus. E a igreja, no caso a igreja cristã, coroava o rei. Também temos o outro pensador chamado Jean Bodin. O Jean Bodin, pessoal, entendia-se que o Estado era uma grande nação e nessa nação era uma família. O rei sendo a cabeça da família, o rei era o pai, o paizão dessa nação. Então, olha só que esquema ninja para você guardar, tá? Para Hobbes, o rei é a lei. Para Maquiavel, o rei é a ordem. Para Jacques Bossuet, o rei é divino, e para Bodin, o rei é o pai. Assim sendo, pessoal, confluiu um poder muito grande nas figuras dos reis absolutistas da Idade Moderna. Sempre quando fala desse conteúdo, pessoal, nós traçamos dois estados muito conhecidos. A França, da família dos Bourbon, e a Inglaterra, da família dos Tudor. Podemos então escolher qual que é o dois dos casos que são muito cobrados como exemplos. A França borbônica, a França dos Bourbon. Os Bourbons chegaram na França a partir de Henrique IV, em 1589. E o último rei dessa dinastia, ali nas vésperas da Revolução Francesa, é Luís XVI, lá em 1789. Ou seja, 200 anos consecutivos, os Bourbons dominaram a França, a dinastia dos Bourbon. Dentre esses vários reis, pessoal, você vai destacar um muito conhecido. Esse é o Luís XIV. Luís XIV, o Rei Sol. O rei onde a França era iluminada pelos seus raios. Assim, então, ele falou uma frase, não se sabe se ele falou, mas é cunhado a ele, e isso faz a gente lembrar dele como um absolutista, tá tudo bem. A ideia de que l'état c'est moi, em francês, l'état c'est moi, ou o Estado sou eu, quem manda aqui na França sou eu. Um dos reis mais centralizadores da história. Governou a França lá entre 1643 até 1715. Exatamente 72 anos esse rei ficou no poder da França. Sempre é marcado o reinado de Luís XIV, a sua corte, a corte que babava o ovo dele ali, ou seja, o Palácio de Versalhes, a ideia de que ele montou um governo para si. Todos os seus ministros foram levados para o Palácio de Versalhes. Falam-se que mais de 3.000 pessoas viveram com esse rei. E a França era governada a partir de Versalhes. A sociedade de Versalhes, a sociedade de corte, até mesmo um tipo de cultura foi surgida pelas roupas que eles usavam, pelas etiquetas que eles tinham, pela maneira de se portar, a maneira de pensar, a maneira de ser. Todo aquele frufru que a nobreza francesa tinha era espelhada a partir da nobreza da França. E obviamente que outras nobrezas copiavam a França desta maneira, porque o rei era extremamente centralizador. Tem uma palavra aí que marca essa centralização, que é muito conhecida, a burocracia. Ou seja, tudo era controlado pelo rei. Ele indicava os ministros, ele doava terra, ele manejava o exército. Um dos reis mais centralizadores da história é o Luís XIV, lá na França. L'état c'est moi. Bom, é muito importante lembrar, pessoal, que durante o reinado de Luís XIV, quando ele era menino ainda, novinho, né, quem governava, na verdade, era aí, né, dois cardeais, né, porque teve uma série de guerras religiosas na França e morreram cedo alguns reis da dinastia de Bourbon, como, por exemplo, Henrique IV e também o Luís XIII. Quando Luís XIV subiu ao poder, ele tinha apenas, né, 5 anos de idade. E aí, então, quem governava naquela época era o cardeal Mazarino. E foi durante esse período que a França foi vitoriosa na famosa Guerra dos 30 Anos. Uma guerra sangrenta por religião, protestantes e católicos. Começou a guerra dentro do Sacro Império Romano-Germânico, teve a intervenção da Espanha e depois a intervenção da França, e a França guerreou também com a Espanha para saber quem era a nação mais católica e poderosa. A França saiu vitoriosa da Guerra dos 30 Anos e a França, então essa França que o Luís XIV pegou para ele, pessoal, era uma França poderosa, uma França grande, militarmente, por isso que esse rei foi extremamente poderoso, o rei Luís XIV. Bom, pessoal, temos outro exemplo, né, que é muito conhecido, que é a dinastia dos Tudor, na Inglaterra. Na Inglaterra, os Tudors entraram depois da Guerra das Duas Rosas, isso em 1485. Com o fim da Guerra das Duas Rosas, o rei Henrique VII foi o primeiro rei da dinastia dos Tudor dentro da Inglaterra. Tivemos um outro rei importante dessa dinastia, tá, pessoal? É o Henrique VIII. O Henrique VIII é aquele mesmo, aquele da nossa aula de reforma protestante. Ele é, então, que criou a Igreja Anglicana, com o ato de supremacia, de 1534. Assim sendo, pessoal, o rei Henrique VIII morreu e teve toda aquela questão dele da separação. Ele teve 2 filhas, né? A filha com a Catarina de Aragão, que é a Maria I, e também teve a
famosa rainha Elizabeth I. É dela que nós destacamos. A Elizabeth I é uma das rainhas mais conhecidas da Inglaterra. Elizabeth I governou a Inglaterra de 1558 até 1603, um longo reinado, onde ela reinou sozinha. Claro que lá na Inglaterra tinha um detalhezinho diferente da França. Lá na França não tinha esse parlamento inglês que surgiu lá em 1215 com a Magna Carta, uma nobreza que tentava controlar o rei. Mas a Elizabeth era muito arguta, a Elizabeth ela sabia manejar isso. Então a Elizabeth, pessoal, ela era uma rainha muito técnica, ela conseguiu controlar o parlamento. Por isso que ela é conhecida como a Rainha Virgem. Ela não se casou, pessoal, porque ela quis governar ali intencionalmente a Inglaterra. Também tem outro apelidinho da Elizabeth que é muito importante você lembrar. Ela é a Rainha Mercantilista. Foi ela que começou o processo de expansão naval da Inglaterra. Foi ela que derrotou a Espanha na famosa Guerra da Invencível Armada Espanhola. Em 1588, a Inglaterra venceu a Espanha, a rainha nacionalista. God save the Queen. God save the Queen. Deus salve a rainha. É o hino da Inglaterra, olha só que bacana. E também nós temos a ideia, pessoal, de que a Elizabeth também, ela começou esse mercantilismo inglês, começou a investir nas navegações, aceitou os piratas, criou a regularização dos piratas com os corsários. A importante rainha Elizabeth I. Ela também foi aquela rainha que investiu nos teatros do Shakespeare, exatamente, o teatro elizabetano. A rainha populista. Então grava comigo aí, ó. A rainha virgem, porque quis governar. A rainha mercantilista, que investiu em navegações e produção têxtil, comércio. A rainha nacionalista, que derrotou a Espanha. E a rainha populista, aquela que o povo aclamava. A Elizabeth entrou para a história como uma das maiores rainhas da história da Inglaterra. Então há uma ideia, pessoal, de que o absolutismo da Inglaterra é um pouco positivo e o absolutismo da França é um pouco negativo. Lembra disso que ajuda você a guardar esses dois nomes principais. Temos outros absolutismos que a gente não se vai falar tanto aqui, que é, por exemplo, o absolutismo dos Habsburgo no território da Espanha, como Felipe II, o poderoso rei da União Ibérica. Lá entre 1580 começou a União Ibérica com Felipe II. Tá? Tivemos então outros absolutismos também na Áustria, na Prússia, mas os dois casos mais famosos é o caso da França e da Inglaterra. Colado com o absolutismo, nós temos o tema do mercantilismo. O mercantilismo, pessoal, era a política que os reis faziam no controle que eles tinham da economia da época, que era visto como um capitalismo comercial, o início de uma produção de coisas e vender isso no mercado, chamado de mercantilismo. Sempre quando se cobra esse conteúdo, pessoal, cobra-se a ideia do que é a estrutura do mercantilismo, ou seja, o sistema econômico da Idade Moderna, marcando o auge do poder do absolutismo nas figuras dos reis. O que você deve guardar? Um esquema muito fácil de guardar é você guardar as estruturas do mercantilismo. A ideia central do mercantilismo é o metalismo. A base do mercantilismo é o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos, ou seja, ouro e prata. Quanto mais ouro e prata dentro do território, mais poderoso era aquela nação, porque ela poderia monopolizar o preço das coisas. Também uma das bases do mercantilismo era a balança comercial favorável. Se está tranquilo, está favorável. Ou seja, exportar mais e importar menos. Desta maneira, o ouro fica sempre acumulado dentro do Estado. E um terceiro pilar do mercantilismo é o colonialismo. Nós estamos falando que entre o século XVI e o século XVII começou a expansão marítima europeia. Desde o século XV, Portugal já fazia isso. Então, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, elas se dedicaram ao colonizar territórios na América. Então, o colonialismo é uma base do mercantilismo, onde ter colônias era garantir o pacto colonial e garantir também o acúmulo de ouro. Então a base do mercantilismo são três: o metalismo, o colonialismo e a balança comercial sempre favorável. Como que você mantém a balança comercial favorável, pessoal? Criando o protecionismo, através da intervenção do Estado. O Estado absolutista intervém protegendo a sua economia. Fazendo o quê? Criando taxas alfandegárias para que não entre outros produtos no seu território e que force os outros países a comprar os seus produtos. Então não há livre comércio no mercantilismo, tá? Apaga, não há livre comércio. Há o pacto colonial e há domínios de monopólios de produção. Esse é o mercantilismo, o auge da Idade Moderna na sua economia. E obviamente, pessoal, que há tipos de mercantilismo diferente. Vem comigo para você gravar cada estilo de mercantilismo diferente. O estilo português, chamado primeiramente de comercialismo,
que eles então produziam alguma coisa e colocavam no mercado, como por exemplo o açúcar. Também os portugueses praticaram o metalismo, ou seja, explorar o extrativismo mineral das suas colônias. A Espanha se concentrou prioritariamente no metalismo. A Espanha então tirava todo o ouro da América. Era chamado de bulionismo. Esse era o mercantilismo da Espanha. Já a Inglaterra produzia coisas. A Inglaterra produzia o industrialismo. Ela já era uma produção manufatureira, ainda não maquinária, mas já produzia coisas e colocava no mercado, o industrialismo inglês. E também a França produzia lá o chamado colbertismo, produção de produtos de luxo que a corte consumia. Então eram produtos específicos. Imagina que na época a Inglaterra era o Brás, para quem conhece aqui São Paulo, né? O Brás é onde vende roupas baratas, e a França era Oscar Freire, era um local onde vende roupas caras. Tudo bem? E o mais avançado mercantilismo era o mercantilismo da Holanda. A Holanda fazia um mercantilismo chamado de financialismo. Ela emprestava dinheiro para nações como Portugal, por exemplo, e recebia então a produção semi-produzida dos portugueses de açúcar e depois refinava o açúcar e vendia e ganhava lucro. Esta é o chamado financialismo dos holandeses. Bom, pessoal, se você gostou dessa aula, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Sabemos que estamos fazendo um curso completo para o vestibular, que é, obviamente, resumões de história, para que você não perca nenhum detalhe até o dia da sua prova lá no vestibular e também no Enem, e também para qualquer conhecimento que você queira aproveitar aqui no nosso canal. Olha só, clica, compartilha, ativa o sininho para você, então, aqui receber as nossas notificações. Zavrima na área, até o próximo. Tchau, tchau, galera, valeu!